Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há, nós te agradecemos por este momento tão precioso na tua presença. Nós falamos contigo quando oramos e o Senhor fala conosco quando lemos a tua palavra e quando nos aquietamos na tua presença. Estamos aqui para falar contigo e para ouvir a tua voz e que seja assim, Pai, com a vida de cada um de nós. Que mais uma vez o Senhor se manifeste em nosso meio. Que mais uma vez a tua graça seja derramada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e minha oração é para que você seja ricamente abençoado. Tem sido uma caminhada abençoada mesmo a que estamos fazendo aqui. E assim será até o fim. Hoje analisaremos o Salmo 16, versículo por versículo. Deus vai falar conosco. E após nós iremos orar. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Aqui, além da nossa rede de oração e intercessão, você terá acesso a vídeos de estudo, a louvores e uma gama grande de material para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Inscreva-se agora mesmo, ok? O Salmo 16 é chamado de Salmo Excelentíssimo de Davi e certos estudiosos o chamam de a joia de Davi ou cântico extraordinário ou joia preciosa. De fato, o Salmo significa normalmente o Salmo de ouro, pois o assunto do Salmo é do mais fino ouro. O título desse Salmo é Mictã de Davi e esta palavra, Mictã, pode significar esconder, conotando segredo ou mistério, dando a entender a profundidade da importância doutrinal e espiritual. Aparece aqui e nos Salmos 56 ao 60. Podemos dizer que estes salmos apresentam um segredo precioso. E é interessante que todos esses salmos, embora comecem com oração e insinuem dificuldades, estão cheios de confiança santa e terminam com cânticos de certeza acerca da segurança e alegria finais. O salmo começa assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda-me, proteja-me, salva-me. É esse o sentido. Guarda-me como guarda-costas que cerca o monarca ou como pastor que protege o rebanho. Tentado em todos os pontos como nós, a humanidade de Jesus precisava ser guardada do poder do mal. Embora fosse em si mesmo puro, o Senhor Jesus não confiou nessa pureza natural, mas como exemplo aos seus seguidores, dependeu do Senhor, seu Deus, em busca de guarda. Um dos grandes nomes de Deus é guarda dos homens. Está lá registrado em Jó 7, versículo 20. Em Isaías 49, versículo 7 e 8, nós vemos a promessa que o Pai fez ao Filho de que o guardaria. Sim, o Senhor Jesus foi guardado, foi ajudado pelo Pai. Essa promessa foi cumprida à risca, tanto pela libertação providencial, quanto pelo poder sustentador no caso de nosso Senhor. Pelo fato de ter sido guardado, Ele pode restaurar os guardados de Israel, porque fomos chamados e guardados em Jesus Cristo, conforme Judas 1:1. Confira só. E certa vez, Jesus orou a seu Pai assim: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja só, que lindo. Isso foi registrado em João 17, versículo 11. Jesus se esvaziava e tão verdadeiramente assumia em si a forma de servo que, como homem, ele precisava da guarda divina, como nós a precisamos, clamando muitas vezes ao Pai em busca de forças. No cume do monte, era habitual Jesus aspirar este desejo. Em certa ocasião, com quase as mesmas palavras, ele orou publicamente: Pai, salva-me desta hora. Isso está registrado em João 12, versículo 27. Se Jesus procurava proteção para si mesmo,
quanto mais nós, os seus seguidores errantes, temos de procurar, não é verdade? O texto nos diz: guarda-me, ó Deus. Essa expressão, ó Deus, a palavra Deus aqui é a palavra hebraica El, por cujo nome o Senhor Jesus, sempre que estava sob forte sentimento de fraqueza, habitualmente se dirigia ao Deus poderoso, como por exemplo, quando estava na cruz. Nós também podemos nos voltar a El, o Deus onipotente, em todas as horas de perigo, com a confiança de que aquele que ouve os fortes clamores e lágrimas de nosso fiel sumo sacerdote, o Senhor Jesus, também pode e deseja nos abençoar nele. O Salmo nos diz: guarda-me, ó Senhor, porque em ti confio, ou em ti me refugio. Como os pintinhos correm para baixo da galinha, assim devemos recorrer a Deus também. Quando podemos declarar sinceramente que exercemos fé no Deus poderoso com respeito à misericórdia que buscamos, podemos descansar certos de que a nossa súplica prevalecerá. A fé nunca volta vazia. Como o nosso Salvador orou, assim devemos orar. Como ele se tornou mais do que vencedor, assim também devemos ser por meio dele. Quando formos açoitados pelas intempéries, brademos imediatamente a Deus com ousadia como ele fez. Em ti confio. Veja só o que nos diz o verso 2. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Em seu interior, Jesus se curvou para servir ao Pai Celestial e diante do trono de Jeová, a sua alma declarou submissão ao Senhor por amor de nós. Somos como ele quando a nossa alma, de modo verdadeiro e consistente na presença do Deus que examina os corações, declara total consentimento à regra e governo do Jeová infinito, dizendo: tu és o meu Senhor. Confessar com a boca é pouco, mas para a alma dizer, sobretudo em tempos de tribulação, é evidência graciosa de saúde espiritual. Confessar diante dos homens é de pouca monta, mas declarar diante do próprio Jeová é de muito mais importância. A frase "não tenho outro bem além de ti" tem uma mensagem gloriosa para nós. Ela nos ensina que a obra de nosso Senhor Jesus não era necessária por causa de alguma necessidade que o ser divino tivesse. Deus nunca teve necessidade alguma. O Senhor teria sido inconcebivelmente glorioso caso a raça humana tivesse perecido e não lhe tivesse sido oferecida expiação. A obra de vida e a agonia de morte do Filho refletem brilho inigualável em cada atributo de Deus. Contudo, o Deus Santíssimo e infinitamente bendito não tinha necessidade da obediência e morte do seu Filho. Foi por nossa causa que a obra da redenção foi empreendida, e não por causa de alguma falta ou necessidade que o Altíssimo tivesse. O salmista continua dizendo: digo aos santos que estão na terra, em quem está todo o meu prazer. Estes santificados, embora estejam na terra, participam dos resultados medianeiros da obra de Jesus e pela sua bondade são feitos o que são. O povo peculiar e zeloso de boas obras e santificado para o serviço sagrado é preparado na justiça do Salvador e lavado no seu sangue. Desta forma, recebe o bem que está entesourado no Senhor. Esse povo são as pessoas que são ganhas pela obra do homem Jesus Cristo. Mas essa obra não acrescentou nada à natureza, virtude ou felicidade de Deus, que é bendito para sempre. Nosso Senhor tem todo o prazer nos seus santos. Ser santo é ser separado desse mundo para servir a Deus neste mundo e depois na eternidade. Sabe, meus irmãos, nós não podemos abençoar os santos que partiram, nem mesmo orar por eles é de alguma serventia. Mas enquanto estamos aqui, e enquanto eles estão aqui, temos de demonstrar na prática o nosso amor por eles, como fez o nosso Mestre, porque eles são os ilustres na terra. Apesar das suas fraquezas, o seu Senhor os tem em alta conta e os considera ilustres entre os homens.
Você pode ter certeza de que o título de Sua Excelência pertence apropriadamente ao pior santo do que ao maior governador. Não se esqueça de que a verdadeira aristocracia são os crentes em Jesus. Estes são os únicos notáveis de direito. E é interessante que a própria opinião que os santos têm de si mesmos é bastante diferente da opinião que o seu amado tem. Eles se contam menos do que nada. É normal, quando você conversa com algum homem santo, piedoso, ele se considerar um nada. Contudo, Jesus os reputa em elevada conta, fixando neles o coração para abençoá-los. Que maravilhas os olhos do amor divino podem ver, onde as mãos do poder infinito estão graciosamente em ação. Foi esse afeto profundo que levou Jesus a ver em nós uma recompensa por toda a sua agonia e o sustentou em todos os seus sofrimentos pela alegria de nos resgatar de ir para o inferno. Mas no verso 4, o Salmo nos alerta de forma muito clara e direta. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O mesmo coração amoroso que se abre para o povo escolhido se fecha imediatamente contra os que continuam em rebelião contra Deus. Jesus odeia toda impiedade, sobretudo o alto crime da idolatria. O texto, enquanto mostra a aversão de Nosso Senhor contra o pecado, também mostra a ganância do pecador pelo pecado. Os crentes confessos são muitas vezes lentos para com o verdadeiro Deus, mas os pecadores fazem oferendas a outro Deus. Quanto mais se apressam em fazer oferendas, pior avançam, pois as dores se multiplicarão pela diligência em multiplicar os pecados. Aqueles que multiplicam deuses, multiplicam dores para si mesmos. Todo aquele que pensa que um Deus é muito pequeno, descobrirá que dois são muito grandes e, todavia, centenas deles não bastarão. As crueldades e sofrimentos que os homens suportam pelos falsos deuses causam admiração só de ver. Quando damos o nosso coração aos ídolos, cedo ou tarde teremos de sofrer terrivelmente por isso. Perto das raízes de nosso amor próprio estão todas as nossas dores, e quando esse ídolo é arrancado, a ferroada da aflição se vai. Moisés quebrou o bezerro de ouro, moeu até virar pó e o lançou na água da qual fez Israel beber. Vocês conhecem essa história? Assim, os nossos ídolos preciosos devem se tornar porções amargas para nós, a menos que os abandonemos imediatamente. Que seja assim com todo aquele que agora está ouvindo essa mensagem. Se você tem algum outro ídolo que não seja o Senhor Deus, o único e verdadeiro, você precisa abandoná-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo não foi egoísta. Ele serviu senão a um Senhor, e só a ele serviu. Quanto àqueles que se afastaram do Senhor, ele se separou deles, levando o seu vitupério para fora do arraial. O pecado e o Salvador não tinham comunhão. Ele veio para destruir, não para patrocinar ou aliar-se com as obras do diabo. Por conseguinte, ele recusou o testemunho dos espíritos imundos sobre a sua divindade, pois em nada ele tem comunhão com as trevas. Temos de ser exatamente cuidadosos para não nos ligarmos, no mínimo grau, com a falsidade da religião. Nunca é seguro comer à mesa do diabo, ainda que a colher seja bem longa. A mera menção de nomes maus tem de ser evitada. Se permitirmos o veneno nos lábios, não demora muito e ele penetra pela boca. É bom mantermos o veneno fora da boca para que o mantenhamos fora do coração. Para que a igreja desfrute da união com Cristo, ela tem de quebrar todos os laços da impiedade e manter-se pura de todas as contaminações da adoração segundo a vontade da carne, que agora contamina o serviço de Deus. O verso 5 diz assim: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Com que confiança e alegria determinada Jesus se volta ao Senhor, a quem a sua alma estava entregue e em quem tinha prazer. Isso é admirável.
O seu cálice estava cheio e o seu coração também. Até nas mais profundas tristezas, ele ainda se agarrava com ambas as mãos ao Pai, clamando: Deus meu, Deus meu. Ele não tinha nem o pensamento de cair em adoração diante do príncipe deste mundo, embora tentado com tudo isso te darei. Vocês lembram? Lá em Mateus 4:9, quando o diabo tentou o Senhor Jesus, dizendo que poderia dar tudo a ele. Pois é, nós também podemos fazer nossa ostentação no Senhor. Ele é a carne e a bebida de nossa alma. Ele é a nossa porção, que provê todas as nossas necessidades, e o nosso cálice, que atende os prazeres reais. É o nosso cálice nessa vida e a nossa herança na vida por vir. Considerando que somos filhos do Pai que está nos céus, herdamos, em virtude de nossa coerência com Jesus, todas as riquezas da aliança da graça. A porção que nos cai coloca em nossa mesa o pão do céu e o vinho novo do reino. Glória a Deus! Quem não ficaria satisfeito com tal saborosa dieta? O nosso cálice raso de tristeza pode ser totalmente esvaziado com resignação, visto que o cálice cheio de amor fica lado a lado com ele e nunca se esgota. É o próprio Senhor que sustenta a nossa sorte. O nosso Senhor Jesus se deleita com esta verdade, pois o Pai estava ao seu lado e lhe sustentaria o direito contra todas as injustiças dos homens. Alegremos-nos também, porque o juiz de toda a terra defenderá a nossa causa justa. Os versos 6 e 7 dizem o seguinte: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Jesus encontrou o caminho da obediência que leva a lugares deliciosos. A despeito de todas as tristezas que lhe arruinaram o semblante, ele exclamou: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículos 7 e 8. Parece estranho, mas porquanto não haja outro homem que esteja tão inteiramente familiarizado com a aflição, é a nossa crença de que nenhum outro homem jamais experimentou tanta alegria e deleite no serviço, pois nenhum outro serviu tão fielmente e com tão grandes resultados em vista como recompensa da sua recompensa. A herança de Jesus é muito bela. O nosso Senhor era mais pobre que nós, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Contudo, quando mencionou a sua pobreza, nunca falou uma palavra de murmúrio. Espíritos descontentes são diferentes de Jesus, como a grasnada dos corvos é diferente do arrulho das pombas. Os mártires eram alegres nos calabouços. Preste bastante atenção ao que eu vou dizer agora. Quem está descontente esqueceu ou nunca sentiu o amor de Deus, ou nunca provou o perdão dos pecados. Certos estudiosos pensam que o descontentamento foi o primeiro pecado, a pedra que destruiu a nossa raça no paraíso. Claro que não pode haver paraíso onde esse espírito maligno tenha poder, pois o seu lodo envenena todas as flores do jardim. O nosso Senhor Jesus apresentou ao Pai louvor e oração. Não somos verdadeiramente os seus seguidores, a menos que a nossa resolução seja: louvarei ao Senhor. E era hábito de nosso Redentor dirigir-se ao Pai em busca de orientação. Tendo-a recebido, ele lhe bendizia pelos conselhos dados. Seria bom se seguíssemos o seu exemplo de submissão, parássemos de confiar em nosso próprio entendimento e buscássemos ser guiados pelo Espírito de Deus. A comunhão da alma com Deus dá à alma uma sabedoria espiritual interior que em tempos de tranquilidade se revela por si mesma. E é interessante notar que o nosso Redentor passou muitas noites sozinho no monte. Podemos facilmente imaginar que, junto com a sua comunhão com o céu, ele manteve intercâmbios proveitosos consigo mesmo, revisando a sua experiência, prevendo a sua obra e considerando a sua posição. Os grandes generais lutam as batalhas na mente muito tempo antes do toque das trombetas. Guarde isso. Assim o nosso Senhor venceu a nossa batalha nos joelhos
antes de vencê-la na cruz. Procure desenvolver o hábito de, depois de aconselhar-se com Deus, aconselhar-se consigo mesmo. Os sábios veem mais de noite com os olhos fechados do que os tolos podem ver de dia com os olhos abertos. O período da noite que o pecador escolhe para a prática dos seus pecados é a sagrada hora da quietude em que os crentes ouvem a voz suave e macia que vem dos céus e da vida divina dentro deles. Se você foi chamado para andar com Cristo, haverá mais luz em sua noite que nos dias claros dos insensatos. Os versos 8 a 11 nos trazem a seguinte mensagem: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O medo da morte lançou a sua sombra tenebrosa de uma vez na alma do nosso Redentor, pois lemos em Hebreus 5, versículo 7, que Jesus foi ouvido quanto ao que temia. Nosso Senhor temeu. Ali lhe apareceu um anjo para fortalecê-lo. Talvez o mensageiro celeste o reafirmou da gloriosa ressurreição como a segurança do seu povo e da alegria eterna na qual ele receberia o rebanho redimido pelo sangue. Então a esperança brilhou em cheio na alma do nosso Senhor e, como registrado nesses versículos aqui, Jesus inspecionou o futuro com santa confiança, porque os seus olhos estavam firmemente em Deus e ele desfrutava da sua presença eterna. Assim Jesus se sentia sustentado, nunca podendo ser afastado do seu principal propósito de vida. E nem se afastou porque ele não saiu do caminho até que pudesse dizer: está consumado, conforme João 19, versículo 30. Que misericórdia infinita isso nos foi, não é verdade? Na firmeza dessa determinação, ocasionada pela fé simples na ajuda divina, temos de ver Jesus como nosso exemplo. Reconhecer a presença do Senhor é o dever de todo crente. E confiar no Senhor como o nosso defensor e guarda é o privilégio de todos os santos. Os olhos da fé de Jesus discerniam de antemão a continuação do sustento divino para o seu filho sofredor em tal intensidade que ele jamais vacilaria no cumprimento do seu propósito de redimir o seu povo. Pelo poder de Deus que estava à sua mão direita, Jesus conjecturou que deveria abater tudo que se revoltasse contra ele, e nesse poder colocou a mais firme confiança. Ele previu claramente que tinha de morrer, porque ele fala da sua carne descansando e da sua alma estando na morada de espíritos que partiram. A morte estava bem presente diante da sua face, ou ele não teria mencionado a corrupção ou decomposição. Mas era tamanha a sua confiança no seu Deus que Jesus cantou e alegrou-se com a visão do sepulcro. É obra da fé não meramente criar a paz que excede todo entendimento, mas encher o coração de plena alegria até que a língua irrompa em notas de louvor harmoniosas. A fé nos dá a alegria da vida e nos concede o descanso da morte. O Senhor Jesus não ficou desapontado com a sua esperança. Ele declarou a fidelidade do Pai nas palavras: pois não deixarás a minha alma na morte. E a fidelidade foi provada na manhã da ressurreição. Jesus não foi deixado entre os que partiram e os desincorporados. Ele crera na ressurreição e ele recebera no terceiro dia, quando o corpo voltou à vida gloriosa, de acordo com o que dissera em alegre confiança. O seu corpo poderia ir para a prisão externa da sepultura, mas não para a prisão interna da corrupção. Aquele que em alma e corpo era preeminentemente o Santo de Deus, foi solto das angústias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Trata-se de encorajamento nobre para todos os santos. Devem morrer, no entanto, também devem ressuscitar. No seu caso, eles verão a corrupção, contudo ressuscitarão para a vida eterna. A ressurreição de Cristo é a causa, o desejo, a garantia e o emblema da ressurreição de todos que lhe pertencem. Bendito seja o homem
que tem o Senhor à mão direita, porque ele não temerá mal nenhum, mas esperará avidamente por uma eternidade de bênçãos. Jesus é o primogênito dos mortos e de todas as criaturas. Ele próprio abriu o caminho através da sua carne e o trilhou como precursor dos remidos. O pensamento de ser feito o caminho da vida para o povo alegrou a alma de Jesus. Na tua presença há abundância de alegrias. Jesus, tendo se levantado dos mortos, ascendeu em glória para morar em constante proximidade a Deus, onde a alegria está em sua plena força para sempre. A previsão disto o impeliu para a frente, na sua labuta gloriosa, mas dolorosa. Levar os escolhidos para a bem-aventurança eterna era a ambição sublime que o inspirou e o fez vaguear por um mar de sangue. Este salmo termina de forma gloriosa, pois nos faz compreender que quanto à qualidade, há no céu alegrias e delícias. Quanto à quantidade, há abundância. Uma torrente na qual eles bebem sem interferência ou repugnância. E quanto à constância, está a mão direita de Deus, que é mais forte do que tudo. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. É uma felicidade constante, sem interrupção. E quanto à perpetuidade, é perpetuamente. Você pode dizer amém? As alegrias do céu são sem medida, sem mistura e sem fim. Aleluia! Que salmo maravilhoso! Glória a Deus! Eu convido a cada um de vocês a deixarem seus pedidos de oração e intercessão. Agora, tá nos comentários. Eu vou orar por vocês e outros também orarão. Brevemente você terá a alegria de deixar registrado o seu testemunho aqui nos comentários. Se você crê nisso, já deixe o seu amém também agora registrado. Ore comigo. Senhor Deus, clamamos pela tua proteção, pois em ti nos refugiamos nessa hora. Tu és o nosso Senhor. O que te daremos, ó Deus, por todos os benefícios que nos tem feito? Com que te pagaremos? Infelizmente, não há bem que possamos fazer a ti, pois a nossa bondade imperfeita não pode agradar a ti, que és o ápice da própria perfeição e bondade. O nosso bom comportamento não pode te fazer nenhum bem, e o nosso mau procedimento não pode te causar nenhum dano. Recebemos todo o bem de ti, mas nenhum bem nós podemos te dar em troca. Portanto, reconhecemos que tu és muito rico e que nós somos muito pobres. Muitíssimo longe está que tu tenhas qualquer necessidade de nós. Deste modo, nos uniremos ao teu povo, para que tudo que eles tenham, nós também tenhamos, e tudo que nós temos, eles ganhem também. Visto que as coisas que recebemos devem ser postas a empréstimo, para que os outros também obtenham algum proveito. Seja o que for que os outros tenham, eles não o têm para o próprio uso particular, mas para que por meio dessas coisas, como por canais e condutos, elas sejam liberalmente transmitidas a nós também. Queremos ser fiéis em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, que o teu prazer esteja no teu povo, em cada um de nós. Não nos deixes enveredar pelos caminhos dos idólatras. Senhor, tu és a nossa porção e o nosso cálice. Tu és o que garante o nosso futuro. Nosso futuro está em tuas mãos. Tu és o Deus da nossa herança, que nos concede delícias perpetuamente. O Senhor caminha conosco e nos aconselha. E o Senhor, Pai, toca o nosso coração. O nosso coração nos ensina os teus preceitos, porque o Senhor é aquele que aquece o nosso coração e o transforma num coração de carne. Nos ensine a guardar os teus conselhos e a meditar na tua palavra de dia e de noite. Que a nossa noite seja um tempo de bênçãos em que o Senhor fale profundamente conosco e nos mostre como devemos agir. Nós temos sempre o Senhor diante de nós. Estamos seguros na tua mão e nada, nem ninguém pode nos tirar da tua presença. Em ti, nós não seremos abalados. E é por isso que estamos aqui agora orando a ti, alegres, ó Pai, na tua doce presença. Nosso corpo repousa tranquilo quando confiamos em ti. E tu jamais nos abandonarás. E na ocasião da nossa morte, o Senhor nos conduzirá às tuas moradas eternas. Nós te louvamos, porque o Senhor nos concedeu uma vida vitoriosa, até mesmo sobre a própria morte. Glórias ao teu nome, aleluia. O Senhor nos tem feito conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença,
e o eterno prazer da tua doce companhia. Louvado seja o Senhor eternamente. Nessa hora, ó Deus, clamamos a Ti por aqueles irmãos que se encontram numa situação de muito sofrimento causado por problemas familiares. Muitos casamentos estão abalados, muitos lares estão sofrendo com problemas de ordem financeira, com problemas de ordem emocional, com problemas de ordem espiritual. Deus, que haja um grande milagre em nosso meio, que essas famílias sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo e que milagres aconteçam nessas casas, que o Senhor visite os aflitos, os angustiados, aqueles que precisam de um agir sobrenatural, que têm clamado por uma libertação completa das garras do diabo, que tem lutado contra a depressão e contra doenças diversas que têm tirado a alegria de uma vida plena em Tua presença. Senhor, tem misericórdia, que haja um mover glorioso do Teu Espírito Santo em nosso meio, que cada pedido deixado aqui nos comentários tenha uma resposta rápida e favorável da Tua parte. Por favor, Senhor, oriente o Seu povo para que cada um seja capaz de perceber a causa dos problemas e que possam fazer o pedido certo com a intenção certa, para que através do Teu Santo Espírito eles possam lutar contra todo o mal e perseverar. Conceda essa vitória ao Teu povo, vitória sobre tudo aquilo que tem oprimido e tem feito o Teu povo sofrer. Que as Tuas infinitas bênçãos alcancem cada vida nessa hora. Oramos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Glória a Deus. Deus está agindo. Amém? Fique firme. Persevere em oração. E não tenha dúvidas de que a vitória é certa. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você precisa se inscrever agora para continuar participando dessa rede de oração abençoada. Deixe o seu like e o seu pedido de oração para que você continue recebendo nossos vídeos. Faça isso agora e continue caminhando nesse propósito. Você verá a glória de Deus em sua vida. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.